Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo aqui eu vou abordar com vocês como montar uma carteira de investimentos. Aqui a gente vai levar renda fixa, valor que você vai ter de caixa para realizar aportes, ações no exterior, ações aqui no Brasil, fundos imobiliários e criptomoedas. Lembrando que nada é recomendação de investimento. Então a gente sempre tem que ver a análise da sua fonte de renda dos seus aportes. Então a gente tem que entender que cada realidade é uma realidade, não tem receita de bolo. Aqui eu falo porque um funcionário público vai poder tomar mais risco do que um cara que é um vendedor, que ele vai ter que depender de vender para se alimentar, para levar proventos para sua família. Um cara que tem 3, 4 filhos vai ter que fazer um tipo de aporte diferente de um cara que é solteiro, mais jovem, não tem ainda responsabilidades com relação a outras pessoas, não tem dependentes que ele precisa alimentar e que são ali da sua responsabilidade. Aqui a gente sempre tem que colocar todas as suas fontes de renda, então colocar aqui investimentos que já estão te dando proventos, aquele bico que você faz, o seu salário, alguma casa de aluguel, algum rendimento que você tem, estipular sempre o que você consegue aportar e foco no que você possui controle. Se você é um vendedor, por exemplo, ao invés de você tentar sempre focar em rentabilidade, em tentar ganhar 20, 30, 40% no ano, você sempre tem que tentar focar aqui no que você tem controle, porque se você conseguir realizar uma venda a mais e conseguir colocar ali mais 3, 4, 5 mil reais no seu aporte, isso vai valer muito mais do que uma rentabilidade no curto, médio e também no longo prazo. Outro ponto é a delimitação da carteira. Eu sempre tomo muito cuidado com as máximas teóricas, não me apego em proporções, estratégias e recomendações e entendo minha carteira de investimentos como um corpo vivo. O que é isso? A gente sempre vê por aí as delimitações de carteira de que você tem que ter tanto em ação, tanto em caixa, tanto em renda fixa, tanto em fundo imobiliário, ações no exterior, criptomoedas, e a gente tem que entender que a gente está tratando aqui com renda variável, e renda variável vai variar. As máximas teóricas em delimitar, planilhar tudo bonitinho ali, eu vou ter tanto em um, tanto em outro, e eu não vou poder sair da minha carteira, vou ter que fazer o rebalanceamento porque não vai fechar a conta, você nunca vai conseguir uma rentabilidade acima da média, porque você vai estar apegado naquilo. Se uma ação quadruplicou de valor, não tem por que você vender ela. Se um setor está barato, não tem por que você deixar de comprar aquele setor, porque a sua planilha, a sua carteira na planilha não aceita mais de 20% em bolsa, não aceita mais de 10% em bolsa, mais 5% em bolsa, sendo que a gente está tratando aqui de renda variável. Você pode comprar uma ação hoje, vai passar um mês, vai estar tudo desbalanceado e você fica nessa corrida de rato aí para balancear a sua carteira, não entendendo o que são os ciclos da renda variável. Então o que geralmente eu faço? Eu foco em ações que consigam entregar um crescimento com dividendos. Eu penso muito no dividendo futuro por conta da minha idade, por conta do grau de risco que eu gosto de tomar e aceito tomar. Então aqui eu sempre pego ações que consigam entregar dividendos, mas consigam entregar crescimento desse dividendo também. Olho sempre na situação da empresa, ignoro o curto prazo, vejo o que, sempre que possível, aporto em Bitcoin exterior. Caixa sempre uma boa escolha, então gosto sempre de ter bastante caixa para colocar as melhores oportunidades, tanto no meu negócio quanto também na renda variável, e busco sempre aumentar com frequência os aportes e o valor de cada aporte. Então o meu trabalho hoje ele me dá uma quantia meio que fixa e também eu faço alguns outros tipos de trabalho que me dão um montante maior. Então vai ter mês que eu vou conseguir aportar somente R$ 1.000, R$ 1.500, e em outros meses eu vou conseguir aportar R$ 20 mil, vou conseguir aportar R$ 15 mil, R$ 30 mil. E um ponto que eu sempre gosto de falar é: pago barato e vendo caro. Se determinada ação subiu, perdeu o fundamento e ela está me pagando um dividendo alto, não tem por que eu ficar com ela, sendo que na minha carteira não está fazendo mais sentido. Já passou o ciclo dela, já teve o aumento, perdeu o fundamento para mim, então eu paguei barato e vou vender caro. Isso pode acontecer no inverso? Pode acontecer sim, a gente sempre tenta minimizar o risco, mas o que eu sempre tento seguir é pago barato e vendo caro, para eu consigo maximizar os nossos rendimentos. O que eu tento seguir, essa daqui é uma disposição que a gente sempre vê por aí. Eu sempre tento ter 50% em ações, de preferência ações que têm crescimento de dividendos, não só que pagam dividendos, mas que têm um crescimento de dividendos. Uma quantia no exterior, cerca ali de 25%, 26%. Gosto de ter muito caixa também por conta da minha atividade empresarial, que é um setor bem arriscado, eu não tenho tanta previsibilidade no que eu vou ganhar, e uma parte em fundos imobiliários para ter ali aquele rendimento pingando recorrentemente
na conta. Então a gente tem que sempre colocar em disposição que nunca vai bater o esperado, as variações do mercado são sempre imprevisíveis, é até uma redundância falar isso. Determinada fatia pode ficar mais atrativa para eventuais aportes, outra fatia pode multiplicar o valor investido e tomar conta de toda a carteira, e essa exposição pode variar de acordo com o que você está disposto a tomar. Coisas podem mudar no caminho, como os grandes coisas podem mudar no caminho e você vai estar suscetível a isso. Um exemplo atual é dos bancos. Esse setor aqui, o setor financeiro em si, ele está muito descontado na minha concepção e a gente sempre gosta de ver o longo prazo. Então, os bancos são os ativos que eu estou comprando tem muito tempo já. Por quê? Porque eles estão baratos. Se a gente for ver aqui num cenário de 2 anos, coloquei aqui Banco ABC, Banco do Brasil e Itaú. A gente vai colocar aqui no cenário de 2 anos, a gente consegue ver que o CDI ele ganhou aqui do Banco ABC. Num cenário de 5 anos, o CDI ganhou do Itaú, ganhou do ABC e perdeu só para o Banco do Brasil. Mas se a gente for jogar um prazo de 10 anos, que seria ali um longo prazo, né? Na verdade, acredito que longo prazo seja para a vida toda, mas a gente joga aqui no cenário de 10 anos, a gente consegue ver que o Itaú performou muito bem, o Banco do Brasil performou muito bem e o Banco ABC também, e todos eles bateram o CDI. Lógico que essas janelas de oportunidade elas vão acontecer e a gente consegue ver também que teve um crescimento de receita, teve um crescimento no lucro, teve uma distribuição de proventos e que os bancos atualmente estão baratos. Então eu não me importo de ficar comprando esse tipo de setor, só o setor bancário, só ações de bancos durante 2, 3, 4, 5 anos, porque é o que está barato no momento. Quando ele ficar caro, eu paro de comprar, me volto para outros aportes, como já aconteceu para energia elétrica, como acontece muito com mineradoras, como acontece sempre em commodities, criptomoedas e por aí vai. A máxima sempre é comprar barato. Se está barato durante 2, 3 anos, continuo comprando, não tem problema nenhum. Essas ações estão me pagando dividendos, estão me pagando proventos, então eu vou sempre fazendo o giro, fazendo aquele efeito bola de neve, e no longo prazo, quase todas as ações de setores bons, boas ações, batem os índices benchmark, Bovespa, CDI. Então aqui mais um cenário, hoje todo mundo fala que tem que comprar ação americana, tem que se dolarizar. Eu concordo com isso, sempre tento comprar ações americanas, porém elas sempre estão com um preço maior do que eu estou para pagar. Sempre são janelas muito curtas, muito pequenas de oportunidade. Então aqui no período de um ano, comprei um pouquinho aqui, comprei um pouquinho aqui, comprei um pouquinho aqui e não vou pagar caro para as ações americanas. Em um ano elas entregaram um crescimento aqui de 35% no S&P, no índice S&P. Se a gente for ver aqui, o Bitcoin entregou um crescimento de 131%, 132%, então a gente não conseguiu aportar sempre. Por quê? Porque estava caro. Em compensação, o índice de fundos imobiliários, o IFIX, andou de lado durante um ano. Então ele abriu mais janelas de oportunidade. Ele abriu uma janela de oportunidade aqui no começo do ano, depois ele está abrindo outra janela de oportunidade agora. Então a gente sempre vai fazendo os aportes nesse tipo de fundo, nesse tipo de ação, nesse tipo de fundo imobiliário, nesse tipo de renda fixa, Bitcoin, sempre pegando os mínimos. Então, novamente, com o setor financeiro, que na minha concepção hoje é um dos mais baratos na bolsa, se a gente for olhar o histórico PL, ele está em valores muito abaixo dos já praticados pelo Ibovespa, pelo setor de financeiro aqui, que engloba seguradoras, que engloba B3, que engloba bancos e por aí vai. Então, como que os grandes investidores fazem? Aqui a gente tem a carteira do Warren Buffett do segundo trimestre de 2023 e eles não fazem aquela questão de giro de carteira, de colocar uma planilha, não, eu vou ter tanto aqui em uma empresa, tanto aqui em outro, tanto em fundos imobiliários. Por quê? Porque são coisas que ele não consegue controlar. Ele comprou as ações da Apple, que nessa época aqui, nessa data, no segundo trimestre de 2023, compunham 51% do patrimônio total dele. Então ele simplesmente não pegou e falou assim, não, porque subiu isso daqui, minha planilha precisa ficar bonitinha, eu vou vender essas ações. Por quê? Porque não faz sentido. O que ele estava recebendo de dividendos, a teoria por trás de todo o investimento, como que a empresa poderia gerar de valor para ele, não fazia sentido ele delimitar esse valor aqui para ter uma planilha bonitinha no Excel. E sim, porque a rentabilidade dele vale muito mais que isso. Indo para a carteira do Luiz Barsi Filho, ele não fala aqui de percentuais, ele também não publica essa questão de percentual, porém a gente sabe que a Unipar Carbocloro é uma das grandes posições dele que foi acumulada durante anos. E simplesmente porque subiu a carteira e tomou uma proporção bem maior do que a fatia dos outros ativos, ele não se desfaz da ação para rebalancear. Ele simplesmente para de comprar, porque já chegou no valor que ele não está disposto a pagar e vai comprando outras ações. Como ele já falou várias vezes aqui, que estava comprando a Transmissão Paulista, a Cosan, o Banco do Brasil e outras empresas aqui. Então, onde eu foco? Sempre no que eu tenho controle, capacidade de aportes, reinvestir os proventos recebidos,
organização dos gastos / custo de vida, e aqui eu consigo gerar um alfa muito maior para minha carteira, porque eu não sou investidor, eu não sou gestor de fundo. É muito melhor para mim realizar determinado trabalho e conseguir 25 mil, 20 mil, 15 mil e trazer isso tudo para a bolsa, que eu ficar preocupado em bater o CDI em um ano, bater o Ibovespa num período de um ano, bater o benchmark, bater o dólar, porque não faz sentido para mim, eu não consigo acompanhar isso. É muito melhor eu trazer esses aportes, aumentar o valor dos aportes, aumentar a frequência dos aportes, que para mim no longo prazo vai valer muito mais sentido. Bom, eu fico por aqui, peço que você se inscreva no canal, deixe um like se possível, um favorito, e até mais.